mais uma gravação de literatura de cordel. E hoje nós iremos gravar o romance A História da Índia Nessie. Quem nos fez esse pedido foi a nossa amiga e seguidora do canal, Marina Lima Machado. Ela deixou nos comentários pedindo o romance e hoje nós iremos atender o pedido da Marina, tá bom? Gente, eu quero estar aqui me desculpando com todos os inscritos do canal. Por esses dias eu não estou gravando romance de cordéis, pois eu estava enfermo e não conseguia gravar. Mas agora estou retomando as gravações e vou atender o pedido de todos aí, tá bom? Portanto, você que fez o pedido e não foi atendido até agora por diante eu vou atender os pedidos de todos, pois já estou curado, já estou bom e estou retomando as gravações. E hoje nós iremos atender o pedido da Marina com o romance A História da Índia Nessie, do autor Leandro Gomes de Barros. 70 anos depois que o Brasil foi descoberto, ainda havia muitos índios, o país era um deserto, todo o solo brasileiro era por mato coberto. O governo português, a fim de colonizar, mandava governadores aos índios domesticar, dizendo uma tribo ou outra, pode se civilizar. Da Paraíba do Norte chegou na capitania um donatário cruel que muitos horrores fazia, simpatizou com a tribo que ali perto existia. Tanto que diversos índios já falavam português, o chefe da tribo era um índio muito cortês, já cultivava a terra e observava as leis. Davam ao governador, a fim de serem agradáveis, diversos peixes e caças, objetos apreciáveis, redes tecidas por eles, de pena de certas aves. Então o governador também os gratificava, dava roupa para a tribo, os ferros que precisava, a tribo também por si, daquilo não se abusava. Eram 700 índios numa maloca aldeados, 306 mulheres, 110 homens casados, entre rapazes e crianças, mas todos incorporados. Jupi era um índio moço com 20 anos de idade, parecia um português sem feições e qualidade, era um desses que sozinho defende qualquer cidade. Tinha cor bem alva e fina e o seu nome era Jupi, e uma índia prima dele que se chamava Nessie, onde coragem e firmeza só chegava até ali. Um português miserável se enamorou por Nessie, então o chefe da tribo expulsou ele dali, dizendo que aquela índia só pertencia a Jupi. Esse infeliz português, um perito traidor, foi ao palácio e lá disse ao próprio governador que o chefe da tribo era um grande conspirador. Jurou que tinha visto a tribo já reunida para atacar a cidade e depois desta vencida, dos portugueses dali ninguém ficava com vida. O governador primeiro não queria acreditar, mandou dizer ao chefe que queria lhe falar que era apenas um conselho que ele queria lhe dar. O português traidor ficou com isso vexado, armou-se e saiu oculto, e emboscou o soldado, atirou nele e matou, antes de dar o recado. Apareceu o praça morto, aí o povo jurava que o português não mentia, era exato o que contava, e os índios tinham morto o praça quando voltava. O donatário mandou 100 praças a cercar a aldeia, mas o chefe disse à força, eu não morro em terra alheia, nós morreremos em pleno campo, mas ninguém vai à cadeia. Porque não acho motivo para esta imposição, o governo não nos disse que nos dava proteção, que agora nos prender, isso assim não é ação. Disse-lhe o oficial, você está revoltado, e o governo mandou chamá-lo por um soldado, e esse quando voltava, foi no mato assassinado. Disse o chefe que revolta, aqui vai tudo direito, nós respeitamos os brancos, a eles temos conceito, nos levanta agora um falso, não vê que isto não tem jeito? Disse-lhe o oficial, eu quero a sua prisão, vai a tribo toda presa à minha disposição, então o governador lá que lhe deu perdão.
Isso não, disse o cacique, morre tudo e ninguém vai. Vou aventurar a sorte, ver a desgraça em quem cai, a miséria nos procura, Tupã será o nosso pai. A força atirou nos índios, os índios também romperam, 69 soldados neste combate morreram, mataram o chefe da tribo e 30 índios prenderam. Prenderam os mais valentes, como também fosse Jupi, Agabatã, irmão dele, e a formosa Nessi. As lágrimas de mais ternura via-se gotejar ali. Até as pedras choravam, se via exclamar Nessi, dizendo antes morresse do que ver preso Jupi, o homem que sua imagem trago neste peito aqui. E foram para a prisão todos os índios escoltados, entregues a diversas praças. Por eles tão maltratados, alguns não chegaram lá, porque estavam baleados. Botaram os índios no quarto, Nessi deles separada, um sentinela à porta, e ela dentro amarrada. Ela ouviu Jupi chorando à 1 da madrugada. Ela aí mordeu as cordas com a fúria de um leão, cortou ambas com os dentes e na mesma ocasião investiu no sentinela, matou e tomou o facão. E foi à prisão dos índios, botou abaixo o portão, matou 2 guardas na porta, entrou dentro da prisão, soltou Jupi e os outros, rápido como uma explosão. Quando a guarda estremeceu, estava a desgraça na praça. Nesse disse a Jupi, branco conosco não faz graça, dos brancos que me prenderam, eu acabo até a raça. Disse Nessi a Jupi, você não sai do centro, eu fico na retaguarda. Haja o que houver, eu entro, já mandei 12 ao quartel, carregar todo armamento. O general, conhecendo que não podia ganhar, mandou tocar reunida e tudo se retirar. Os índios levaram as armas, ninguém as pôde tomar. Chegaram os índios na aldeia, acharam um grande estandarte, ferido não tinha conta, e mortos por toda parte, 240 índios morreram neste combate. O governador doente perguntou admirado o que se deu com os índios, que os teria soltado da forma que aconteceu. Não respondia um soldado. Apenas lhe disse um sargento, aquela índia formosa brigava até com os dentes, como uma cobra raivosa. É mais valente que os índios, tem força e é valiosa. E a fugida dos índios só pode ter sido ela que pôde afrouxar as cordas e matar o sentinela. Nos índios todos não tem quem tenha coragem dela. Quando nós cercamos eles, ela foi quem veio na frente. Com um pau matou 3 praças, com uma pedra um tenente, pegou outro pela goela, matou instantaneamente. Onde ela atira a pedra é uma morte que faz, ou ela tem um prodígio ou é parte com Satanás. Todos os índios mataram, e só ela matou mais. Ainda não vi essa índia, dizia o governador. Disse o sargento, parece capricho do Criador. Não há jardim na Europa que tenha tão linda flor. Porque a boca da índia parece uma rosa abrindo, os olhos dela parecem o sol quando vem surgindo, o corpo parece um anjo nos braços do Deus dormindo. Negros e finos cabelos cobrem-lhe os ombros morenos, o nariz bem afilado, negros olhos não pequenos. Se há reencarnação, nela estará a alma de Vênus. Admira-me uma selvagem possuir tanta beleza e não haver um remédio que lhe manche a pureza. Aquilo ali só parece um primor da natureza. A Índia, quando sorri, exprime tanta atração que faz o próprio inimigo abrandar o coração. Quando ela lança um olhar, chama até Deus a atenção. Também o que tem de linda, também tem de carniceira, é o que pode se chamar-se uma cobra verdadeira.
o urso é menos feroz e a onça menos ligeira. Sou sargento há 20 anos e não dei um só combate naquela guerra da França. Fui praça de Bonaparte, mas em manejo de guerra eu nunca vi tanta arte. Ela é perita na flecha, conhece esgrima e floreio. Uma rebolada dela parte um homem pelo meio, coragem e destreza sim, eu não sei de onde veio. Agora nos ocupemos da fuga que eles tiveram, da forma que acharam a tribo e o que foi que eles disseram, como calcularam tudo e a jura que fizeram. Chegaram os 30 índios que fugiram da prisão, acharam tantos feridos que cortava o coração, o sangue dos que morreram tinha umedecido o chão. Aí combinaram todos ficar por chefe Jupi, foi uma consagração, tudo concordou ali. Só fazia qualquer ato combinado com Nessi. Disse Jupi, pois agora precisa se combinar, dentro de 5 ou 6 dias precisamos nos mudar, porque o exército branco com certeza há de voltar. Eu juro pelo meu arco, se vierem me prender, morrerei em pleno campo. Ninguém me verá correr, eu matando 10 ou 12, qualquer um pode comer. Disse Nessi, e eu juro por Tupã a quem adoro, ainda me traspassando, eu não me curvo nem choro, enquanto não me matarem, não há quem conte os que eu toro. Ainda bem que da prisão trouxe uma boa espingarda, aprendi a carregar, estou bem espreitada, carrego e atiro bem, manejo bem a espada. Disse a Cassi, outro índio, com 20 anos de idade, eu irei espreitar tudo quanto houver lá na cidade e venho avisar na tribo, se acaso houver novidade. Me escondo perto da rua observando o que há, com certeza eu vejo logo tropa que sai de lá, vendo a tropa, eu corro logo e aviso tudo cá. Então disse o índio velho, combinado com Nessi, com Jupi, dizendo eu não acho bom esse acordo de Acassi, ele vai e matam-no lá, quem vem avisar aqui. Meu acordo é que nos mude, vamos nos acautelar, numa garganta da serra própria para se brigar, lugar que seja difícil, soldado branco passar. Nós temos esse armamento e trouxemos da cidade. Iseitaremos-nos dele, teremos atividade, soldado chegando ali, morre a grande quantidade. A tribo toda aceitou o acordo de Ararã. Nessi concordou dizendo, é bom partir amanhã, vamos fazer arraial na serra de Mucumã. No outro dia, às 3 horas de madrugada saíram, Jupi e Nessi na frente, os outros todos seguiram, com destino a Milmã. Todos dispostos partiram. Distante 28 léguas da aldeia eles moravam. Essa serra era o lugar que de ano em ano andavam. Então o chefe da tribo era lá que se enterravam. Bem no centro da montanha fizeram um arraial, havia uma pedra alta, de tamanho descomunal. Quem estivesse em cima dela observava o val. Foram então se enjereitando de toda forma de guerra. Disse Jupi, nós aqui, estando em cima desta serra, não vejo soldado branco que venha tomar minha terra. Então Nessi disse aos índios, se acaso fomos cercados, ponha-se todos em fileiras, avance muito animados, se por acaso correrem, não vão ficar debandados. Jupi vai com 30 índios tomar a boca do vão, vai a Cassi com 14 fazer a observação e envenenar as águas, onde beber o batalhão.
Temos 4.000 cartuchos e 110 granadeiros, já sabemos atirar e somos muito ligeiros e tem mais a vantagem de conhecer os outeiros. Porque o meu tio Abaré conhece nessa montanha lugar que nação alguma, indo lá contra a façanha, rola de outeiro abaixo, nem o diabo o apanha. Jorão é destro na flecha, Burabi na rebolada, Cetim e os seus irmãos dele. Ninguém ganha em pedrada, a Cassia é como sabe, mata 10 de uma pancada. Chegaram de Portugal 512 praças, soldados bem destemidos, homens de diversas raças, soldados que investiam nas mais horrendas desgraças. Então o governador chamou um oficial, uma dessas mesmas feras chegadas de Portugal, ordenou que fizesse uma desgraça geral. Mandou procurar os índios e, onde os encontrasse, não atendesse razões, antes de tudo atirasse, embora acabasse a força, um só índio não deixasse. A força foi prevenida com ferros para cortar, abrir veredas na mata para poder avançar. Era a ordem do governo, sem os índios não votar. Andaram 40 dias, acharam sempre os roteiros, fogos que os índios fizeram, rancho nos pés dos outeiros. Afinal, acharam eles, morando entre dois ribeiros. Eram 10 horas do dia, os índios foram cercados, em cada pé de uma pedra tinha 2 ou 3 soldados. Morria sem piedade gente de todos os lados. Tinha ali um índio velho chamado Paripatu. Quando agarrava um soldado, matava o deixava nu e rasgava as goelas dele. Bebia-lhe o sangue cru. Nesse chegou onde estava toda a força reunida. Nunca se viu uma fera que fosse tão destemida. Não dava uma bordoada que não tirasse uma vida. Aí só se ouvia gritos, soldados no chão correr, índios varados por balas, sangue no chão a correr. De noite a água do rio, ninguém podia beber. Os soldados portugueses à noite se afastaram, cessou os rumores de tiros, os índios se retiraram. No outro dia, às 6 horas, a mesma luta travaram. 330 praças nesse combate morreram, ficaram apenas 70 no outeiros. No outro dia, correram, a bagagem e o armamento, nessa ocasião perderam. Os índios também perderam, só de mortos 400, os feridos mortalmente excediam de 300, entre feridos e mortos fizeram 1.500. O governo, quando soube da desgraça acontecida, perguntou ao capitão para que voltou com vida: você não parece ser de uma nação tão temida. Que é que mando dizer a majestade real? Com que cara escreverei daqui para Portugal? Nunca mais confiarei em promessa de oficial. O governo logo mandou o capitão em seguida que chegasse ao quartel e tocasse reunida e fosse cercar os índios, embora perdesse a vida. Preveniu-se de comida, armas, balas e ferragens, levou o que precisava e seguiu logo a viagem, dizendo: agora vou ver se os índios contam coragem. Levou 400 praças, um tenente, um capitão, um alferes e 2 cadetes. Seguiu com um batalhão, disse ele: havemos de ver se os índios se acabam ou não. Em 5 dias chegaram aonde eles estavam, os índios já prevenidos, de prontidão esperavam, como quem tem a certeza que os inimigos voltavam. Os índios se colocaram entre 2 cachoeiras, ao lado esquerdo ficaram 2 enormes ladeiras, um rio de cada lado, formava 2 trincheiras. Os índios se dividiram em 2 grandes fileiras, uma no fundo do sítio, defendendo a cachoeira, outra em muito boa ordem,
ao lado de 3 ladeiras. Os índios naquele sítio estavam todos firmados, os portugueses ali brigavam todos cercados, guerreiro algum os vencia, pois estavam bem preparados. Nesse brigava no centro, Jupi, perto da entrada, dizia aos outros índios: morte aqui é palhaçada. Um índio perder a vida, isto não quer dizer nada. Chamou Nessi e lhe disse: com pouco somos cercados, a mim os braços me matam. Meus ossos serão pisados, mas os braços de Jupi não serão amarrados. Meus inimigos dirão: matou-se o índio Jupi, porém nós não conseguimos, foi trazê-lo preso aqui. Desce o corpo, sobe a alma, tudo se aniquila aí. Então respondeu Nessi: que tem o homem se acabe, fecha-se a porta da vida, abre-se a da morte. Nós não tivemos fortuna, só a desgraça nos cabe. Nós aqui neste deserto, sem a ninguém ofender, os estrangeiros de longe nos obrigam a morrer, porque os índios não têm o direito de viver. A carne não é a mesma, o sangue não é igual. Não há índio até de cor do selho de Portugal, não devia haver razão para nos fazerem mal. Nisso ouviram os estampidos, já estavam sitiados, já se via pelo chão diversos índios varados e diversos portugueses tinham sido estrangulados. Jupi abraçou Nessi e disse-lhe: adeus, querida, dá-me um abraço e um beijo, que eu quero por despedida. Essa é a última luta que eu tenho na minha vida. Vá, Jupi, disse ela em pranto, encarar o horror da sorte. A vida é uma luz fraca, o mundo é o vento forte. Se alguém matar, que eu veja, morrerei, mas te vingo a morte. Não acabara a conversa quando viu a força entrar. Quase que não dava tempo da tribo indígena se armar. Disse Nessi: meus amigos, agora é tudo encarar. Disse Jupi: eu não sinto um português me matar, sinto ser preso por ele, podem me desfeitiçar, mas enquanto eu não morrer, garanto que hei de lutar. Nisso chegou uma força e todos foram cercados. Nessi lutou na investida com 25 soldados. Se via naquela luta sangue por todos os lados. Jupi se fez no cacete, não escutou mais razão e gritou aos inimigos: eu brigo com 10 nação, não me troco por 10 brancos no valor e nas ação. E empurrou o cacete, demonstrando que era forte, não dava uma bordoada que não fizesse uma morte. O cacete parecia um ferro que tinha corte. Não dava uma bordoada que não tirasse uma vida, matava 6, 8 e 9 soldados numa investida, sem que um só inimigo lhe fizesse uma ferida. Estava morto por ele 79 soldados, via-se mais de 40 no chão de braços quebrados. Os de fora só ouviam gemidos dos baleados. E Nessi, por outro lado, estava como uma serpente. Nos córregos que havia corria sangue de gente. Olhava-se para o rio, via-se sangue somente. Um tenente investiu nela e deu-lhe voz de prisão. Disse Nessi: irei presa se for por uma traição. Eu entregar-me por gosto. Está enganado, isso não. Sou moça, tenho força e coragem para lutar. Se a desgraça for minha, eu não devo desprezar. Meu arco é meu protetor, a sepultura é meu lugar. O tenente foi a ela e bem de perto atirou, mas a índia foi ligeira e o tiro não pegou. Ela deu-lhe uma pancada nos pés dele, ele expirou. Aí avistou Jupi por um batalhão cercado. Ela de cá percebeu que ele estava cansado, não podia pular mais, já estava
em sangue banhado. Nisso viu um capitão que traspassou a Jupi, varou com uma espada. Ele ficou mesmo ali, ainda ouviu ele dizer: adeus, querida Nessi. Ela avançou para ele com fúria de um leão, porém um oficial chegou a ela traição, deu-lhe com um granadeiro. Ela então caiu no chão. Nessi jurou que Jupi estava ali se ultimando. Chegou para perto dele, a face foi esculando e disse: espera por mim, eu sinto a morte chegando. Logo amarraram ela com bem rigorosidade. Ela disse ao general: mate-me por caridade, para eu ver se eu encontro Jupi na eternidade. Ali mesmo o general mandou chamar um soldado e disse: pegue esse índio, amarre bem amarrado, enterre à beira do rio e tenha todo o cuidado. Nessi viu quando o soldado levou o noivo querido. Disse ao general bandido: a morte eu vingarei. Olha de novo. Nessi viu quando o soldado levou o seu noivo querido. Ela olhou indignada e disse ao general bandido: a morte dele eu vingarei. Fique o senhor prevenido. O general riu-se e disse: deixe de fúria, menina. É somente a força bruta que acerta gente e ensina. Ela disse: esperarei, o que é bom Tupã destina. O soldado pegou Jupi e bem depressa o levou. Chegando à margem do rio, um buraco ele cavou, depois botou ela dentro, muito ligeiro tampou. Atrás dele vinha um índio e a polícia não viu, e logo que o soldado a tarefa concluiu, o selvagem a queima-roupa atirou, ele caiu. O índio desenterrou, tirou Jupi ansiando, levou para uma forna, muito sangue se ia botando, mas quando Jupi chegou, foi depressa melhorando. Chegou Nessi na cidade, foi para uma prisão, mandaram botar-lhe os ferros, sem ter dela compaixão, só se lhe afrouxar um braço quando lhe trazia um pão. O general foi ver ela e lhe disse que amava, e se ela amasse ele, em poucos dias soltava. Nessi aí deu-lhe as costas, disse que não aceitava. Ele em um quadro mostrou-lhe uma dama bem trajada, e lhe disse: se me amares, serás assim bem tratada. Ela disse: para mim, essa pompa não vale nada. Disse ele: se me queres, ainda serás feliz. Disse Nessi sem Jupi: me considero infeliz, pois nunca ninguém logrou o que a sorte não quis. O general disse a ela: deixe de ser imprudente, tirar-te-ei da prisão, trago-te muito decente. Ela disse: para mim, existe um sofrer somente. Pois bem, Nessi, disse ele, tu não queres te render, como não consegui nada, a força hei de vencer. Ela disse: paciência, tudo se pode sofrer. É a maior tirania, covardia do Senhor, querer conquistar a mim, seja de que forma for. Está vendo, não conhece. Isso que se chama amor. O amor é como uma planta, tem a mesma condição. Na planta escolhe-se a terra de boa vegetação. No amor, um que combine com as fibras do coração. Plante o arbusto em terra que não possa enraizar. A planta morre ali mesmo, não pode nunca aumentar. O amor, contra a vontade, nunca mais pode ligar. O general retirou-se sem saber o que fizesse. Projetou trazer a força, desse o caso no que desse. Disse ela não me ama, mas a força me obedece. Quando o general saiu, blasfemando, indignado, renegando de si, dizendo: sou desgraçado, amo tanto aquela índia, sou por ela desprezado.
Há mais Deus do que eu penso, e mais tudo é engano. É covardia negar-se que existe um Deus soberano que dá a um escravo humilde o que nega ao rei tirano. Altas famílias reais, imperatrizes garbosas, com seda ouro e brilhante, tanta pedra preciosa, uma índia esfarrapada ser uma das mais formosas. Se as feições daquela Índia fossem em uma imperatriz, ou mesmo em uma mulher de família mais feliz, quem a tivesse por esposa era o maior do país. Coitada, porém, a sorte fez dela sua esquecida. A natureza negou-lhe o que é melhor da vida, porque deu a sua imagem, alma tão desprotegida. Isso disse o general dentro do seu coração. Annecy, banhado em pranto, nos horrores da prisão, pedia a Tupã que apressasse a sua consumação. O general ordenou a um segundo tenente que dissesse ao capitão que fosse falar urgente, então que não demorasse, que ele estava impaciente. Veio o dia do capitão ao tal que feriu Jupi. O general ordenou: vá à prisão de Annecy, tire todos os ferros dela e traga ela já aqui. Leve 2 oficiais para podê-lo trazer. Isso o senhor faz oculto, que ninguém há de saber. Traga ela honestamente, sob pena de morrer. Foram os 3 oficiais, disse o tenente: é aqui. O capitão tirou logo as correntes de Annecy. Ela viu que o capitão foi quem matou Jupi. O Alfred disse tudo o que o general ordenou. Ela fez um ar de riso, muito abaixo suspirou, com esse ar prazeroso. O capitão se alegrou. Então Annecy levantou-se, tomando respiração, saltou logo na espada que trazia o capitão, virou-lhe um golpe medonho em cima do coração. Puxou a espada logo, cravou com ela o tenente. Outra igual deu num Alfred, matou ele instantaneamente. 3 mortes em 2 minutos. E ali não chegou gente. Encheu de sangue deles o copo de uma espada, dizendo: pouco me importa se agora eu sou confiscada. Matei quem matou Jupi. Posso morrer, estou vingada. O general, conhecendo que tardava o capitão, dominado de ciúme, quase perdendo a razão, nos trajes que estava em casa, se dirigiu à prisão. Mas antes dele chegar, encontrou logo um soldado e disse: senhor general, o caso está complicado. O capitão foi agora pela Índia assassinado. Disse o general vexado. E nesse onde ficou, disse o soldado tranqueia. Assim que o fato passou, o povo queria lixá-la, a polícia não deixou. O general ficou louco quando soube do acontecido, foi depressa à cadeia e deu tudo por perdido, pois Annecy assassinou um tenente destemido. Quando o general chegou, Annecy estava sentada. Ela pouco se alterou. Quando foi interrogada, disse agora muito satisfeita: agora sim estou vingada. Ele disse furioso: e não sabes que vai morrer? Disse Annecy: só assim descansarei de sofrer. O meu martírio se acaba, termina o meu padecer. Disse o general: mulher, com a vida has de pagar os crimes que praticaste. Não posso te perdoar. Não terás 1 mês de vida. Eu mandarei te matar. Vamos tratar de Jupi da forma que ele ficou. Assim que chegou na furna, um pouquinho melhorou. Os índios botou-os nas costas, para a aldeia o levou. Jupi foi bem medicado pelo pajé curandeiro. Logo que pôde falar, o que perguntou primeiro foi pela Índia Annecy, o seu amor verdadeiro. Disseram ela foi presa, ninguém o pôde livrar. A tribo confia em si, quando você melhorar.
No seu grito, seguiremos, ninguém teme em se acabar. Afinal, depois de um mês, Jupi estava curado, chamou o cacique e disse: meu povo está ao meu lado, e eu hoje trago Nessi, ou então sou derrotado. Jupi juntou a sua gente, estava todos bem armados, com as boas armas de fogo, iam bem municiados, afinal não tinha medo de saírem derrotados. Nesse dia de tardinha, a tropa logo partiu, às 10 horas na cidade, escondeu-se, ninguém viu, os índios que se entrincheiraram e o povo não pressentiu. Jupi, quando chegou, soube o que ia acontecer. Sua noiva à meia-noite havia de padecer, ia morrer fuzilada, ninguém podia valer. Jupi voltou e disse aos índios: vocês fiquem avisados, quero destreza e coragem, pois se formos derrotados, sem remissão morreremos de um a um, fuzilados. Quando foi às 10h30, Jupi mandou espreitar se por perto da cadeia podia se entrincheirar. O espia foi e voltou, disse: pode se equipar. Nessi na fria prisão, desesperada da sorte, e entre lágrimas dizia: não tenho que me conforte. Quando ouviu atrás da grade uma voz serena e forte. O carcereiro abriu logo aquela prisão escura. Nessi então respirou a brisa suave e pura. Nesse instante ela sentiu sua triste desventura. Era meia-noite em ponto, soprava um vento gelado. O céu não tinha uma estrela, estava tudo nublado. Acompanhava Nessi o carcereiro e um soldado. Chegaram no grande pátio onde estava um pelotão. Nessi estava algemado, então veio o capitão, tirou-lhe então as algemas e botou em posição. Vedaram os olhos da Índia de forma que ela não via, e encostaram ela no muro, que ela nem se bolia. Um pelotão de soldados fizeram-lhe a pontaria. Nesse momento se ouviu um tiroteio cercado, os soldados esbaforidos corriam para todo lado. Nessi arrancou-lhe dos olhos um pano que estava atado. Jupi entrou com a tropa, invadiu logo a cadeia e depois de 2 horas a carnificina era feia. Tinha gente espatifada por todo o canto da cadeia. O general no seu quarto placidamente dormia, porém neste momento depois o fogo da artilharia fez ele então despertar da mesma letargia. O general acordou com os gritos do soldado. Ele depressa vestiu-se e foi de tudo informado que a cadeia e o quartel os índios tinham tomado. O general saiu fora, viu triste a situação, soldados, a soldadeza perdendo, branco rolando no chão. Ele então se dirigiu tomar parte na questão. Bem de frente da cadeia, a luta se iniciou. Terminada a munição, a luta então piorou e um combate sangrento, corpo a corpo, se travou. Nessi estava escondida, receado ser pegada. O general avistou a ela sem temer nada, travou combate com ele, como uma fera assanhada. Neste momento, Jupi ao general avistou, de um pulo que deu de lá, num cangote lhe agarrou, deu-lhe um soco tão bem dado que ele se descangotou. Mas um grupo de soldados na luta logo investiu e depois de meia hora tudo ali se concluiu. Os soldados debandaram e o general fugiu. Jupi encontrou Nessi ainda desacordada. Ele a beijou e lhe disse: desperta, noiva adorada, teu noivo estando a teu lado, aqui não falta mais nada. O general
invadiu-se, pois não pôde resistir. Jupi levou sua noiva, mandou tocar, reunir, e os índios se ajuntaram, dispostos para seguir. Então, na manhã seguinte, na aldeia eles chegaram. Houve festa 15 dias, muitos beberam e dançaram. Jupi e a bela Nessi, neste dia, se casaram. O governo mandou logo a Jupi lindo cartão, no qual dizia o seguinte: felicito a sua união entre sua tribo e meu povo, e eu não quero mais questão. Daquele dia em diante, Jupi viveu descansado, muito feliz com sua esposa, não foi mais incomodado. A tribo uniu-se aos brancos, esqueceu-se o passado.